Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Central do Trabalhismo. Aqui quem está falando é Bernardo Brandão. Nesse vídeo eu venho sozinho para cumprir uma promessa que eu fiz no último sobre Brizola, que eu falei que ia trazer um material aqui desconstruindo narrativas mentirosas, desonestas, que até hoje usam contra a memória dele. Então aqui está. Eu decidi separar em vários tópicos, certo? E o primeiro é sobre a questão das favelas. Eu já vi por aí, pasme, gente dizer que Brizola foi responsável pelo surgimento das comunidades, o que é absurdo. É uma incorreção histórica gigantesca. Também vejo muita gente dizer que ele é o responsável pelo crescimento das favelas, que é uma outra besteira, um absurdo. Eu respondo aqui com argumentos. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender que as favelas, a primeira favela das suas no Rio de Janeiro, no Morro da Providência, no século XIX, era no ano de 1897, como consequência da Guerra de Canudos. Eu não vou entrar aqui nas particularidades históricas. Vamos entender o que é que faz gente ocupar a área de risco, como são os morros no Rio de Janeiro, ou então áreas periféricas. No caso aqui da minha cidade, né, no Rio, a Baixada Fluminense, aqueles municípios satélites, por que gente habita essas áreas? E óbvio, tem a questão histórica da escravidão, mas explicar apenas por aí é insuficiente. É muito mais complicado, é muito mais complexo. Por quê? A especulação imobiliária, a dinâmica da ocupação das cidades no Brasil é predatória. Ela é muito cruel, no sentido de que as áreas onde há os melhores serviços públicos, as regiões centrais, assim, digamos, isso você percebe muito, principalmente em São Paulo. Porque aqui no Rio tem questão dos morros e tal, mas São Paulo isso é bem nítido. Acaba ficando para o mercado de luxo. Constrói edifícios caros que muitas vezes não conseguem atender nem as necessidades, por questão financeira mesmo, da classe média, sabe? Então, só quem tem muito dinheiro consegue entrar nisso. E daí, imagina um camarada que ganha menos do salário mínimo, vive de bico, tem muita dificuldade na vida, uma família grande, como é que ele vai poder arcar com os custos disso? Sabe que a moradia ela é um produto de consumo obrigatório, você não consegue viver sem moradia. Então as pessoas acabam indo para regiões assim, às vezes mangue, às vezes um morro, às vezes uma área bastante distante, de forma irregular, porque é o que elas têm para sobreviver. E, enfim, às vezes precisam pegar um transporte aí, um ônibus, trem, 3 horas para chegar no trabalho, uma situação bastante complicada. Então, tem toda essa complexidade por trás. A gente não pode olhar para tudo como se fosse um governador permitiu que se construísse favelas. Até porque, vamos concordar, isso não aconteceu. O Brizola, inclusive, implementou no Rio de Janeiro uma importante etapa do processo de reforma urbana, que é uma reforma de base, que era defendida por Jango e que é muito importante ser discutida. Mas vamos lá. Qual o contexto do Rio, onde as favelas crescem? Um Rio que Brizola governa de começo aí da década de 80. A gente sabe que ele é eleito de maneira surpreendente e ele se torna sucessor de um cara nomeado pela ditadura militar, que era o Chagas Freitas, um cara elitista de uma política clientelista que estava ligando tudo de podre, que tinha um regime militar, que deixou o Brasil aos frangalhos. A economia estava destroçada, porque a política integrista deles permitiu evasão de divisas. A nossa moeda, na época, estava completamente inflacionada. E, enfim, a gente sabe que foi eleito indiretamente Tancredo não conseguiu sequer assumir, e quem entra é o Sarney, que foi, é difícil a gente falar de pior presidente, porque foram muitos péssimos, principalmente na Nova República, impressionante. Bolsonaro, Fernando Henrique, o próprio Collor, que foi um desastre, mas o Sarney também não fica muito para trás desses aí não. E ele não consegue gerir bem a economia brasileira, não consegue, desastroso. Então a pobreza, junto com a criminalidade, cresce no Brasil inteiro, percebe? E as favelas também crescem, porque a pobreza cresce, tem todo esse cenário que eu já falei da questão da ocupação urbana. Então você dizer que Brizola foi responsável pelo crescimento das favelas é um delírio. Inclusive, eu não falei de reforma urbana, uma importante etapa da reforma urbana é o seguinte: vamos imaginar uma comunidade que ocupa uma área de risco, certo? Alguns imóveis não estão em risco, muitas vezes podem continuar lá. O que deve ser feito? Ser dada dignidade às pessoas que moram nessas áreas. Então, quem está com a casinha ok, não tem risco, pô, que receba o título da terra. E foi isso que Brizola fez. Foi recorde, assim, de título da terra para famílias habitantes de áreas periféricas, de favelas no Rio de Janeiro. Isso foi sensacional, uma etapa muito importante da reforma urbana que ele implementou aqui. Ele não conseguiu fazer o processo inteiro, que é muito complexo, ele não teve tempo. E daqui eu lembro logo um cara que é até hoje celebrado pela direita, que é o ex-governador distrital da Guanabara, o Carlos Lacerda. Vocês conhecem o filme Cidade de Deus? A Cidade de Deus é uma comunidade aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, que foi criada, em parte, assim, indiretamente, digamos, pelo Lacerda. Porque ele, para tirar a população carente da zona sul, que ocupava morros e tal, iniciou uma política de expulsão, certo? De evacuação dessas áreas, para serem ocupadas pelo mercado imobiliário de luxo, e jogou o povo para conjuntos habitacionais no meio do nada, onde não tinha sequer serviço público de saúde, de educação, e daí a população tem que dar o seu jeito. E acaba, você, ao invés de resolver o problema, você cria núcleos de ocupação, sabe, que começa com conjuntos habitacionais do governo e termina com ocupação irregular, porque vai criando uma comunidade em volta. Então, tá aí a diferença entre um cara de esquerda que entende a necessidade de você olhar para a favela de uma maneira generosa, com sensibilidade social, para um cara que quer varrer a pobreza, sabe? Varrer por onde a noiva passa, porque ficou escondido. Entende? Então é isso. Brizola não foi responsável nem pelo surgimento, isso é absurdo, é loucura, é burrice, e nem pelo crescimento das favelas, isso é uma grande besteira, que até hoje falam muito por aí.
Agora, a questão da criminalidade é muito complicada e eu vou falar agora com vocês, mas antes eu vou beber uma água que tem que refrescar. Brizola e a criminalidade no Rio de Janeiro. É muito difícil falar sobre isso porque eu não vivi. Eu leio muito, eu estudo muito, me proponho a pesquisar, leio artigos de gente séria. E quando eu vou falar com alguém que viveu, parece que eu estou dizendo algo absurdo. Porque está tão incrustado na mente das pessoas isso. Eu vou dizer por quê. Na campanha de 89, um ex-trabalhista, Sebastião Neri, escrevia artigos ligando de forma mentirosa Brizola ao tráfico de drogas. E esses artigos eles eram publicizados nos jornais do Rio de Janeiro para o povo ler com dinheiro pago pela agência de campanha do Collor para minar a candidatura de Brizola em 89. Então daí que começa. E depois a Globo, revoltada com o fato de não ter recebido a concessão do Sambódromo, também ajuda a propagar esse tipo de coisa, sabe? Então é mentira, não há relação de Brizola nem com o jogo do bicho, nem com o tráfico de drogas. Até hoje muita gente acredita nisso. Agora, dado isso, que não foi nada, não havia relação entre Brizola e traficantes ou bicheiros, vamos destrinchar essa história de que a polícia cidadã, de que a política pública dele viabilizou o crescimento do tráfico. Tô gravando agora depois, botar esse trecho aí no meio, pra falar o seguinte, já tinha criminalidade estourando no Rio bem antes de Brizola, cara. Se você for ver o livro 1808, do Laurentino Gomes, historiador detesta esse livro, mas ele traz responsabilidade aí no trato com os fatos históricos. Você vê que a corte portuguesa, quando veio para o Rio, fugida de Napoleão, ficou assustada com a criminalidade que tinha na cidade, com o número de assaltos que tinha. Então isso é algo muito antigo. Ainda no governo Chagas Freitas, você vê capa da revista Veja, inclusive Brizola levou isso por Roda Viva, mostrando a questão do crime no Rio de Janeiro. Eu vou colocar esse trecho agora para vocês. Pessoal, é o seguinte, estou atrapalhando o vídeo do Bernardo aqui. Meu nome é Lucas, eu sou parceiro do Bernardo aqui na Central do Trabalhismo. E é o seguinte, a gente ia botar um corte do Brizola aqui, mas deu problema com os direitos autorais. Então se você quer ver esse corte, passa lá no nosso Instagram, o vídeo completo tá lá, com o corte do Brizola, tudo normal. Muita decepção de vocês que queriam escutar o Brizola, estão me escutando aqui. Mas passem lá, ajudem a gente e aproveitem para ajudar a gente, para dar like lá, para seguir a gente lá, que é muito importante. E lá o vídeo tá com o corte normal, não deu problema de direitos autorais lá. Então é isso. Passem lá, valeu. Primeiro, aqui eu vou dizer uma coisa que vocês vão achar absurda, mas é fato. E quem ficar incomodado, eu desafio que pesquise e que encontre um documento oficial que prove o contrário do que eu estou dizendo aqui. Ok? Brizola nunca proibiu a polícia de subir os morros cariocas. Houve policiamento nas favelas, assim como houve policiamento em qualquer outro bairro. O que acontece é que, no primeiro governo dele, por questão dele sempre ter defendido os direitos humanos, e no segundo, por ele ser um legalista que tinha que seguir a Constituição Federal de 88, não podia policial entrar com o pé na porta de barranco, na favela. Porque se não vai entrar sem mandado judicial em apartamento na Zona Sul, não pode fazer isso também na casa de quem mora na favela. Então, mas policiamento, operação policial, havia sim na favela. Só que respeitava a Constituição, respeitava os direitos humanos. Né? Então você aí que ficou chorando pelos bolsonaristas que depredaram o patrimônio público, que foram presos, pedindo direitos humanos para eles, pô, tu vai agora questionar isso? Tu não é um defensor dos direitos humanos, cara? Tu não é um defensor das 4 linhas da Constituição? Tá lá, cara, na Constituição Cidadã de 88, uma das mais belas cartas de amor, que a classe política é muito podre, mas escreveu uma bela carta de amor pro povo, pena que até hoje não foi implementada direito a nossa Constituição. Mas tá lá, não podia invadir. Então ele seguiu a lei. Agora, proibir polícia de subir morro, isso nunca aconteceu. E eu desafio quem tá achando que eu tô falando aqui besteira, para não usar outra palavra, que eu não gosto de falar palavrão assim, quero que vocês entrem aqui nos comentários com link, com fonte de documento oficial. Eu não quero editorial de jornal reacionário, eu não quero vídeo de youtuber bolsonarista, eu não quero tweet, eu quero documento oficial. Prova. Quero que vocês provem que Brizola proibiu a polícia de subir os morros. Isso nunca aconteceu. Isso é mentira. Isso é mentira. Tá? Agora vamos lá. A criminalidade cresceu no primeiro governo Brizola, acompanhando o crescimento da violência em todo o Brasil, porque era um período de crise econômica. Período de crise. Quando entra Moreira Franco e desfaz toda a política de segurança pública do Nazaré Cerqueira e do Brizola, Nazaré Cerqueira merece um vídeo aqui. Merece um vídeo. Precisa ser lembrado. Quando o Moreira rompe com a política de segurança do Brizola, o crime explode na cidade do Rio de Janeiro. Uma situação piora muito. Certo? E quando o Brizola volta, começa a cair. Só que o cartel de Medellín integra o Rio de Janeiro nas atividades do tráfico. Então, era um inimigo muito grande que veio para a guerra, sabe? Um inimigo muito grande e a Polícia Militar do Rio de Janeiro não tinha preparo para isso. Porque era realmente algo assim, uma luta muito complicada. E até hoje a gente sabe. Então é mentira, Brizola não foi responsável, não foi pai do crime. Isso aí é papo de reaça. Papo de reaça. A filha dele, por último, tá? O vídeo já tá longo aqui. Uma filha dele. É verdade que a Neuzinha, ela era usuária de drogas? É verdade. Quando o pai descobriu, ele expulsou de casa, ela inclusive foi para fora do Brasil, brigada com a família. Enfim, isso é uma questão pessoal, não tem por que eu estar falando sobre isso, a Neuzinha já morreu, o próprio Brizola já morreu, não quero entrar em questão de família aqui, mas é porque era usado para afetar, sabe, a perspectiva que as pessoas tinham de Brizola, o fato da filha dele se drogar.
Mas quando ele descobriu isso, tem história escrita, o motorista do carro dele pegou uma substância e mostrou para ele. Ele ficou assustado, foi falar, foi perguntar, questionar a filha dele, a filha contou, e ele expulsou a filha de casa, brigaram feio, ela saiu de casa e sabe. Então, não tem por que você querer atacar a memória de um cara usando uma parada que a filha dele fez. Não dá. Cada um responde pelos seus atos, eu acho que isso é mais que óbvio, né? É, é, Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e vamos seguir em frente aí. Central do Trabalhismo, siga a Central, me siga nas redes e siga o Lucas, abraço.